Disse o Senhor ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Podeis assentar, irmãos. Quero entrar agora sobre as maravilhas da ressurreição. Mas onde está isso? Se os irmãos voltarem para o texto do Salmo, os irmãos verão como Deus opera milagrosamente. Salvação é milagre, igreja. É Deus tratando com coisas impossíveis, improváveis. Deus opera assim. A salvação de um perdido não é uma coisa simplória, não. Não é alguém chegando e meramente levantando a mão. É algo de Deus na vida. É ressurreição. É tirar da morte para a vida. Isso só Deus pode fazer. Mas a ressurreição também é assim. Agora você vai perguntar: onde está? Olha o versículo 3, no final. Como o orvalho do alvorecer. Talvez você nunca pensou nisso, mas não tem algo mais incrível do que o orvalho. Porque não tem explicação. Quando você levanta cedo e vê o chão molhado, nesta época de chuva, você vai responder dizendo: choveu esta noite. Eu não percebi, mas choveu. Quando você está em sua casa, abre a janela, olha o céu nublado, você diz: vai chover, vai cair água dos céus. Mas o que acontece com o orvalho? É que nada disso funciona. O céu está claro, não tem uma nuvem sequer, a seca está aí. Mas você levanta cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, você anda ali no quintal da sua casa, você vê que o orvalho está ali, está tudo molhado. Quem fez isso? Não houve chuva do céu. Você vai lá em Pernambuco, você vai lá no sertão da Bahia, tudo seco, não chove há tempo, há anos. Mas você levanta cedinho, você passa ali no quintal, você molha os seus pés no orvalho. Ninguém consegue explicar o que é o orvalho. É um milagre. O que é a ressurreição? É um milagre. É sobre isso que eu quero tratar em seguida. Eu mostrei para os irmãos como o terror do pecado na criação envolveu todo o nosso corpo. Eu vou enfatizar um pouco mais isso aqui, irmãos. Nós habitamos numa casa do pecado. Não tem jeito. Não pode haver mudança no nosso corpo. Jesus não prometeu melhorar nossos olhos aqui.
não prometeu que nós vamos ter uma face sem rugas. Não. Ele não prometeu que nós teríamos dias sem dores. Ele não prometeu que vai afastar a morte física. Ele não prometeu que nós não estamos livres de qualquer perigo que envolva o nosso corpo, de ficar aleijado, de ter uma mão paralisada, de ter assim um AVC que nos paralise, irmãos. Ele não prometeu isso. Todo o propósito para uma perfeição em nossas vidas está na ressurreição. Ou eu coloco meu coração naquilo, ou eu estou perdido. Eu vou viver uma vida frustrada aqui. Seguindo esta mentalidade, há uma impossibilidade de qualquer mudança aqui. Não tem jeito. Nós podemos ter dias maravilhosos. Dia que Deus me curou. Muitos crentes falam sobre isso. Eu estava com câncer, Deus me curou. Eu estava com aquele outro problema, Deus me curou. Eu tinha aquela outra enfermidade, Deus me curou. E tem casos, irmãos, expressivos de testemunho. Nós não podemos jogar isso fora. Que Deus nos dá dias maravilhosos. Dá anos maravilhosos. Eu me lembro daquela oração feita por Jabes, aquele homem, cuja história está lá em 1 Crônicas. Quando ele pediu a Deus a bênção de ter dias maravilhosos, dias abençoados, sem problema nenhum, e Deus concedeu para ele. Nós não estamos jogando isso fora. Deus pode fazer, mas, irmãos, isso é por breve tempo. Quando ele ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu de novo. Quando ele curou o cego dos olhos, o cego perdeu a vista na morte. Então, irmãos, nada aqui que Deus vai fazer conosco em termos do nosso corpo, para dar os dias maravilhosos, vai acontecer para sempre. Não. O alvo é a ressurreição. O alvo é a ressurreição. Os irmãos podem perceber que o mundo está dizendo: não queremos isto. Não queremos isto. Nós queremos dias melhores. Nós queremos mudar tudo isso. Nós vemos mulheres com mais de 60 anos, querendo se tornar meninas de 16 anos, querendo frustrar os desígnios do pecado. Não tem jeito. Você pode operar, pode fazer qualquer coisa em seu corpo, não tem jeito, até perigo de morte. Queridos irmãos, não há mudança aqui. Tem que ser por milagre. Ou Deus opera o milagre, ou não tem jeito. E o milagre é chamado ressurreição. Lembra do orvalho? Quem explica o orvalho? Ninguém. Peça ao professor de faculdade, ele não vai explicar. Peça ao que ensina geografia ou história, qualquer coisa. Ninguém explica. Não tem explicação para a ressurreição no meio dos homens. Então, vamos ver o que o mundo pensa. O resultado do pecado diz o quê? Vamos colocar nossos pés no chão, firmados. Eu estou falando isso, irmãos, porque a religião moderna, esse chamado modo evangélico de vida hoje, questiona Deus, briga com Deus, xinga Deus. Alguns dizem até: eu não aceito isto. Queridos irmãos, é perigo isto. A Bíblia nos chama. Sede sóbrios, põe o pé no chão. A qualquer momento você irá. A qualquer momento Deus vai chamar. Não tem jeito isto. Quatro ou 3 anos atrás, a minha sobrinha lá em São Paulo, filha de uma irmã minha,
sofreu uma queda de bicicleta. Os irmãos lembram que eu contei esse fato. Ela foi até morrer. Ficou tempo no hospital, parecia que tinha melhorado, mas de repente ela morreu. Por causa do impacto que teve nessa parte aqui do seu corpo, na queda que ela teve. Esta semana, outra sobrinha minha, filha, outra irmã minha, caiu da escada, bateu a cabeça, está no hospital até em perigo. Está vendo? O que vamos fazer? Tem jeito? Não. O resultado do pecado diz que é normal o envelhecimento. E a morte. O mundo se contenta. O mundo diz, tá bom, vamos tentar fazer de tudo. Mas é normal. O mundo vai para o velório, tira o chapéu, todo mundo ali, fica quieto, ninguém fala nada, morreu. Porque o mundo está dizendo, essa normalidade do pecado, nós podemos tomar nas nossas mãos e mudar. Olha a história, irmãos, dos grandes reis que houveram na face da terra. Olha a história dos egípcios. Os faraós, eles eram tidos como se fossem deuses. Aqueles homens não queriam morrer. Por isso que eles mumificavam o corpo, achando que ia preservar a vida deles. Quando você lê Daniel, quando Daniel chega para o rei Nabucodonosor e interpreta o sonho da estátua, sabe o que aquilo teve? Teve uma revolta na vida de Nabucodonosor. O capítulo 3 narra que ele foi na província de Babilônia. E lá ele construiu uma estátua toda de ouro. Era uma resposta de revolta dele contra Deus. Na estátua do sonho, ele era o cabeça de ouro. Mas depois viria a Média e Pérsia, que era esta parte aqui da estátua. Depois viria a Grécia e depois Roma. Está vendo aqui? Mas, quando chega o capítulo 3, ele diz, eu não quero isso. Eu quero ser todo de ouro. Então ele faz cabeça, peito, quadris, pernas, tudo de ouro. Ele diz, eu não quero morrer. Eu não quero que Deus tire meu trono. Está vendo aqui? Queridos irmãos, o mundo está sempre assim revoltado contra Deus. Mas notem, Cristo anulou completamente o efeito do pecado e da morte. Foi pelo poder da morte dele que ele deu um golpe tremendo no pecado. Foi pelo poder da ressurreição que ele deu um golpe tremendo na morte. Jesus não ficou nas cadeiras, não, assistindo. Ele entrou na arena, ele foi ali sozinho. Ele não chamou Pedro, ele não chamou Tiago, ele não chamou nenhum dos anjos. Ele foi sozinho enfrentar o inimigo e venceu. Para dizer o quê? Está vendo aquele crente ali? Ele vai morrer? Vai. Ele vai envelhecer? Vai. Ele provavelmente terá enfermidade? Provavelmente. Mas eu o ressuscitarei. Eu darei a ele o que ele não teve aqui. Eu darei o gozo da ressurreição. Eu darei a alegria de um corpo de glória. Eu darei olhos perfeitos para ele. Ele nunca mais terá morte. Ele nunca mais envelhecerá. Ele será um jovem para sempre. No orvalho, irmãos, quando a Bíblia está mostrando aqui, no orvalho, diz que a ressurreição virá quando? Quando é que acontece o orvalho? Não acontece à noite, não. Não tem orvalho à noite. Tem pela manhã, cedinho. Você vai às 5 horas da manhã, o orvalho está ali. Depois ele vai embora, some.
ele apaga, ele seca. Quando será a ressurreição? A ressurreição será naquela manhã eterna. Nós estamos passando pela noite agora. Nós estamos passando pelos terrores deste mundo. Nós estamos passando por aquela caverna terrível, irmãos, escura, lúgubre deste mundo. Nós estamos passando por aqueles momentos difíceis. Às vezes nós não sabemos disso, mas Deus nos faz passar. Deus nos tira o conforto. Deus vem e faz a escuridão vir. E nós precisamos estar alertas dos perigos. Hoje estamos tudo bem. E amanhã o que será? O que será? Então a vida é de glória a Deus. A vida não é para gritar com Ele. A vida não é para xingar. A vida não é para ficar revoltado, não. A vida é para dar glória ao Senhor. Virá o melhor. Virá aquilo que é perfeito, queridos irmãos. Virá a manhã eterna. Nunca mais terá noite. Nunca. Será que isso não fala ao seu coração? Outro detalhe que aparece no texto. No orvalho mostra o que será o povo de Deus. Olha o versículo 3. Serão os teus jovens. Não é maravilhoso isso? Deixa eu passar para a igreja. Essas bênçãos eternas. Indicando o quê? Que a ressurreição não vai trazer esse disforme que o pecado trouxe. Aqui nós temos 3 fases no mundo do viver da pessoa. A minha netinha, o meu neto são crianças agora lá em Blumenau. E a gente diz, desfruta disso. Quando eu vou lá, eu quero estar com eles. É assim com os irmãos. A irmã Ivani vai ver sua netinha. Logo vai nascer a filhinha do irmão Lucas. Para a alegria do casal e para a alegria do vovô e da vovó também. E assim conosco, né? Todo mundo aqui tem essas bênçãos, né? Mas notem, queridos irmãos, essa fase acaba. Quer dizer, vem as 3 fases: criança, jovem e adulto. Quando eu falo jovem, é chegando àquela idade que Jesus chegou. O Senhor não alcançou velhice. Ele passou pela fase infantil. Na idade de jovem, ele morreu. Mas nós passamos, alguns, né? Até chegar à velhice, como nós estamos chegando aqui. Eu e alguns irmãos. Mas notem, na ressurreição vai ser tirado isso. Na ressurreição não vai ter criança. Na ressurreição você não vai segurar a mão de uma criança no céu. Você não vai passear com uma criança no jardim. Isso tudo é aqui. Lá todos os crentes serão jovens. Eu não vou ver mais Dona Rosa, aquela senhora de idade que eu vi pela última vez na Bahia. Nós não vamos ver pessoas com rugas, com cabelos brancos, grisalhos lá. Nós vamos ver jovens. Mas pastor, o senhor não está ensinando mentira, não? Não. Os irmãos lembram quando Moisés morreu? Ele tinha 120 anos. Mas quando ele aparece na ressurreição de Cristo, ele aparece com Elias. Impressionante. Aqueles 2 homens esgotados já pela batalha, sofridos aqui, pelos anos que passaram, na ressurreição de Cristo eles aparecem. Em Marcos diz que 2 jovens apareceram, estavam lá para testemunhar a ressurreição. Eles aparecem vestidos de branco, jovens. Os irmãos percebem? Aqui nós lidamos com geração. Lucas casou com a Lígia, tem um filho. Jessé com Virgínia espera um filho. Nós somos assim, queridos irmãos. No céu não terá mais isso. No céu não vamos reconhecer mais como marido, esposa, mãe, tia, irmão. Não. Todos jovens.
como o Senhor é, e para sempre. Eu passo agora para o último assunto desta parte. O fator ressurreição no viver. Vamos trazer isso para a prática, queridos irmãos. O que a ressurreição interessa para a minha vida? Não é algo para o futuro, não é algo para o presente. Os irmãos vão perceber como a ressurreição fortalece a gente. E minha expectativa e oração é que esse tema, irmãos, em pleno Natal, vigore a sua fé. E vocês vão voltar para suas casas firmados na verdade. O anseio do Espírito de Deus é que vocês sejam fortes, que vocês sejam robustos na fé, homens lá dentro. Nota, a juventude de vocês deve acontecer de dentro para fora. Olha, por fora nós estamos envelhecendo, por fora nós estamos chegando àquela idade que a gente não aguenta mais coisas. Pegar peso, correr mais, jogar bola. Nós estamos passando por isso. Mas por dentro, homens fortes. Olha o que a ressurreição faz. É impressionante. Olha o que diz lá em Isaías, o último versículo, Isaías 40. Os que confiam no Senhor, correm, andam, sobem. Isso é juventude, irmãos. Impressionantes o que acontece com homens e mulheres de Deus. Eles não envelhecem por dentro, eles ficam fortes. Nota o homem no pecado. Nota como eles vão, o vigor deles vai acabando em todos os aspectos. Por fora e por dentro. Eles envelhecem por fora e envelhecem por dentro. Olha como a vida do homem no pecado. Como o que eles viveram, eles vão passando pela boca fora. Deixa eles chegarem na velhice. Que tudo que contaminou a vida deles passa na velhice também. Mas nota o que diz o Salmo. A respeito do homem de Deus, da mulher de Deus, na velhice darão fruto. Isso é vida. Vamos lá. Primeiro, a ressurreição fortalece a nossa esperança, enchendo de regozijo. Eu vou passar isso para vocês. Primeira lição. A Bíblia ordena e a fé toma posse. Não espere por emoções as coisas acontecerem. Não espere que vocês vão ter desejo de alegrar no Senhor. Vocês têm que fazer. Os crentes empunham a arma de Deus pela fé. Na hora do almoço, por exemplo. O que você faz? Você senta à mesa. Vamos comer, vamos. Cada um pega um prato, colher, vamos lá. Vamos conversar. Mas sabe o que a fé faz? Antes de tudo, vamos curvar nossos corações aqui. Vamos adorar o Senhor. Nota, a fé toma posse. Ela não espera, ela toma posse. Faz com penetração. Faz com vigor. Senhor, Tu és digno. Notem, irmãos, se não houver isso, nós caminhamos por frustração na vida. Por exemplo, as coisas não estão indo bem? Não. Estou ganhando pouco. As coisas estão dando errado em casa. O que a fé faz? A fé compenetra-se na ressurreição. Toma posse e diz glória, glória e glória ao Senhor. É isso que é adoração. Não é chegar numa igreja, não é levantar a mão, não é cantar uma música bonita, não é nada disso. Nós estamos em plena jornada, e na jornada é que nós desfrutamos de adoração. Os irmãos lembram de Jó? O que foi que aconteceu com ele? No momento mais terrível, no momento mais doloroso, perdeu os filhos, perdeu os bens, e ele ainda consegue cair perante o Senhor e fazer aquele culto de poucas palavras. O Senhor deu, o Senhor tomou. Eu vejo a chegada agora dos netos da irmã Ivani.
Não é agora para pegar as crianças. Senhor, está aqui. Tudo é teu. Que eu seja capaz de cuidar deles, para a glória tua. O irmão Jailson, ele está viajando hoje de volta para o Piauí. Ele vai retornar. Mas eu tive com ele na sexta-feira. Ele deixou com tanta alegria no meu coração. Um menino crente, um moço firme. Ele de longe fala com a esposa. Você está fazendo culto doméstico? Você está ensinando os meninos sobre a palavra de Deus? Olha que coisa. É essa a nossa vida, pela fé. Por quê? Nós estamos vivendo à luz da ressurreição. Quando Deus coloca almas nas nossas mãos, é uma responsabilidade tanto. São almas, ou que vão para o céu, ou que vão para o inferno. E é nosso dever passar para eles essas verdades. Então, queridos, nós temos uma esperança. Olha a igreja de Colossenses, a igreja de Colossos. Eles viviam trabalhando, porque eles tinham esperança. Nós estamos indo para o céu, nós vamos encher de frutos aqui. Nós queremos encher nossas bagagens de fruto. Nós queremos colher coisas aqui. Nós estamos indo para a glória. Ressurreição, queridos irmãos. Em segundo lugar, a ressurreição anula a influência do mundo no viver, mostrando que tudo é inutilidade. Quanto mais eu volto para a palavra de Deus, quanto mais eu volto para Deus, quanto mais eu me envolvo com coisas eternas, melhor para mim. Quanto tempo gasta na palavra de Deus durante a semana? Quanto tempo você lê a Bíblia? Quanto tempo você para memorizar um versículo? Quanto tempo? É melhor, porque o mundo está aí. O mundo está gritando, grita aqui, grita ali, grita atrás, grita na frente, diz, vem para cá, olha aqui, nós temos festa, nós temos isso, nós temos alegria, vocês não têm. O mundo está xingando a Deus nos nossos ouvidos. Voltem para coisas eternas. Sabe por quê? Porque, queridos irmãos, a ressurreição anula, acaba com a influência do mundo. Você vai ser forte. Você vai tomar posição na vida. Olha o que mais está faltando hoje nas nossas igrejas. Homens de Deus. Homens compenetrados. Homens que não são levados por influência feminina. Está faltando isso. Homens que zelam pela casa. Que lideram a casa. Que dizem, isso aqui não entra. Maldade não entra na nossa casa aqui não. Eu quero ensinar. Hoje a democracia diz que todo mundo tem o seu modo de pensar. Na Bíblia não tem. Nós somos da teocracia. E na teocracia que nós conseguimos entender a verdade. Vendo? Queridos irmãos, o poder da ressurreição anula o amor ao dinheiro. Anula. Eu sei. Se você puder trabalhar e ganhar mais, ganhe. Mas tenha aquela fé vigorosa que faz você não colocar o coração nessas coisas. Anula também o poder da revolta do mundo contra as investidas, do que o mundo diz que não aceita. A morte, saúde, questão de enfermidades, todas essas coisas vêm para emperrar a vida, parar. Eu não vou na igreja, eu não vou ler a Bíblia, está tudo dando errado na minha vida. Eu tenho feito tudo, mas nada dá certo. Querida igreja, tudo é inútil aqui. Tudo acaba. Eu me lembro do pastor Daniel Brauer. Ele aprendeu, em meio às lutas, morte na família, esta frase: tudo passa. Tudo passa. Foi com vigorosa disciplina que ele aguentou
aguentou a pressão. Foi com essa disposição da ressurreição que homens foram com suas famílias, deixaram o conforto da casa, do país deles, foram habitar no meio dos índios, lugares pobres, para falar do Evangelho. Alguns morreram lá. Tudo passa. E esse tudo passa, essa verdade só vem a nós se eu entendo ressurreição. Em terceiro lugar, mostra que estamos neste mundo a serviço. Tudo que tem aqui é serviço. Eu tenho um filho, é para me treinar aquele menino ou aquela menina no conhecimento de Deus, conforme diz Deuteronômio 6. Eles têm que saber quem é Deus. O maior ensino que nós podemos dar aos nossos filhos é quem é Deus. Não olhar, irmãos, para a faculdade, isso virá. Nós temos que olhar para o céu. Quem é essa pessoa que Deus me entregou? Os nossos bens, o que eu tenho, um carro, uma casa, todas essas coisas são bens temporários que Deus confiou a nós. Eu não vou negar meu Senhor. Nós o negamos sempre, queridos irmãos. Nós estamos dizendo, isso aqui é meu, não toque. Deixaremos tudo aqui. Igual aquele hino. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar. Em quarto lugar, a ressurreição revela o coração mundano, carnal do pecador endurecido. Quando nós pensamos na ressurreição, é que vem a imagem clara do que é o homem no pecado. Como ele ama este mundo, como ele está pronto a ir atrás de uma religião que ele gosta, como ele está pronto atrás de uma mentira que até seja salpicado com versículos da Bíblia. O homem natural é assim, queridos irmãos. Quando nós olhamos o mundo à luz da ressurreição, nós vemos como tudo aqui é assim, como nós estamos apegados às coisas, como o homem é agarrado àquilo, como ele acha que é aqui que é alegria, que é aqui que é um prazer, que é comida, é bebida, é divertimento, é passeio. E para finalizar, é na ressurreição que a alma manifesta desejo de correr para Cristo, buscando a sua salvação. Quando pecadores entram na igreja à procura de uma oração para melhorar o casamento, essa alma não é o pecador que Cristo veio buscar. Se está atrás de uma vida melhor, de um romance melhor com alguém, não está procurando o Senhor da glória. Quando está atrás de uma melhora porque o filho está drogado, não é essa alma que Cristo veio buscar. Mas quando entra, vendo tudo à luz da realidade eterna, olha a minha vida, o que é que eu fiz, como eu ofendi a Deus, como foi minha vida no passado, como eu trilhei um caminho tortuoso. Eu estou querendo a salvação, eu quero entrar no céu, eu quero o poder de Cristo em minha vida aqui, e eu quero entrar na glória eterna. Quantas almas iludidas. Essa semana conversamos com alguém, ele disse, eu estou fazendo tudo que eu puder fazer para entrar no céu. Eu estou fazendo tudo, eu estou tentando ser a melhor pessoa, eu estou tentando ser um exemplo na sociedade para que eu entre no céu. Meu Deus, que tristeza. Há um hino que diz, entrarei no céu enfim, pelo seu precioso sangue. É a glória da salvação, é na justiça que vem a santidade,
É na justiça que vem a ressurreição. É na salvação que Deus opera o glorioso triunfo de entrar no céu. Quantas pessoas foram salvas depois entraram no céu após a sua morte? Quantos entraram no céu depois que ouviram o evangelho na hora da morte e foram salvos? Não tem esse período em que eu vou me preparar para entrar no céu. O preparo para entrar no céu é o que Jesus me salvou. Isso pode acontecer, eu posso entrar após a minha salvação, num minuto entrar no céu. Não foi assim com o ladrão na cruz? Então, se eu vou viver 60 anos como salvo, não são 60 anos que me prepararam para entrar no céu. Foi o fato que eu fui salvo. O que acontecia quando aqueles santos de Deus eram levados para a morte? Dizem que lá no Coliseu Romano, quando aqueles homens e mulheres eram jogados para as feras fazerem deles o prato do dia, milhares de pessoas saíam de lá, entravam também. Se esses homens estão morrendo por causa da fé deles, nós queremos morrer também. Sempre foi assim. O fator ressurreição. Querida igreja, qual é a sua esperança? Tem mudado a sua vida? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem tido prazer no Senhor, prazer na palavra, desejo intenso de ver seus parentes sendo salvos? Tem tido isso? Um amor por Jesus Cristo? Um desejo de entrar na glória eterna um dia você será semelhante ao Senhor, um dia nós vamos vê-lo face a face. Essas coisas tomam posse. Você tem prazer de conversar com Ele em oração, tem prazer de envolver ainda mais com a verdade. E qual a sua luta aqui? Você está lutando pela causa de Deus aqui, lutando juntos, para que Deus seja glorificado na salvação de almas. O Senhor há de salvar milhares de pecadores, milhares. Mas quando nós estamos tão dominados e fascinados pelo mundo, nós perdemos esse prazer de ver os pecadores sendo salvos. Você está lutando aqui na igreja com o pastor, para que as almas sejam salvas, para que o templo aqui seja lotado de pecadores que desejam ser salvos. Você está lutando por isso. Está envolvido nesta obra, a ponto de dar seu próprio ser, sua energia para que isso aconteça. Isso é ressurreição. Ó, que o Senhor, em sua tão preciosa graça, venha nos encher dessa abundância de bênçãos. Minha esperança é que vocês se alegrem tanto no Senhor, que vocês saiam daqui crentes ousados, destemidos, diante de Deus humildes, diante dos homens ousados, para a glória dele. Vamos ficar em pé.